Olá pessoal, eu sou o professor Vicente Olsen, sejam muito bem-vindos. E aqui nós vamos para algumas questões relacionadas a esse processo da Revolução Industrial e as transformações que ocorrem a partir dela. Nessa questão nós temos, leia o texto a seguir. Desta vala imunda, a maior corrente da indústria humana flui para fertilizar o mundo todo. Deste esgoto imundo jorra ouro puro. Aqui a humanidade atinge o seu mais completo desenvolvimento e sua maior brutalidade. Aqui a civilização faz milagres e o homem civilizado torna-se quase um selvagem. É impressionante esse texto, pois ele vai jogando a todo tempo, a todo momento, ideias opostas, né? Percebam o que ele está falando, né? O homem atinge o mais alto desenvolvimento e a maior brutalidade. A civilização faz milagres, mas o homem civilizado se torna um selvagem. Esse texto, então, tem aí a referência bibliográfica, um texto do Alex Tocqueville, né? Citado por Eric Hobsbawm na famosa obra A Era das Revoluções. Lembre-se que Alex Tocqueville ele é um pensador que era francês, né, e que vai então acompanhar essas transformações pós-Revolução Francesa e pós-industrialização e que também foi para os Estados Unidos fazer aí um profundo estudo sobre a democracia e a República Americana, comparando inclusive a Revolução Americana que levou à independência das 13 colônias com a Revolução Francesa. E aí nós temos o comando da questão. O trecho faz referência à Revolução Industrial e evidencia a admiração de Tocqueville pelo progresso alcançado pela humanidade com a Revolução Industrial. Bom, de certa forma, Tocqueville vai sim se admirar com esse progresso alcançado, mas no texto de apoio percebo que ele está jogando toda a vida um oposto com o outro, né? Beleza, a gente tem sim esse alcance e esse progresso, mas a gente tem esse esgoto imundo, né? Que sai ouro, a gente tem esse desenvolvimento do homem, mas que é brutal. A gente tem essa civilização, mas de selvagens. Então é esse jogo que marca o discurso de Tocqueville, portanto nós não podemos marcar o item A. No item B, pessoal, nós temos o contraste entre o progresso técnico e as condições de vida dos trabalhadores fabris. E aqui a gente acha nosso gabarito. Por quê? Porque esse oposto de ideias é um contraste. A Revolução Industrial é o ápice do desenvolvimento tecnológico, é o ápice do alcance que a humanidade pode atingir, mas isso feito através da exploração terrível de trabalhadores que são aí reduzidos à condição de meras ferramentas. Portanto, o item B é o nosso gabarito. O item C, o desprezo de Tocqueville pelas mudanças que vinham se operando no processo produtivo e que causavam a decadência econômica europeia. Em nenhum momento a gente tem um desprezo de Tocqueville, pelo contrário, ele está aqui enaltecendo essas transformações, reconhecendo a importância dessas transformações. Não há esse desprezo, o que torna esse item C errado. D. A preocupação de Tocqueville com a supremacia inglesa no setor industrial. Em nenhum momento ele está falando da Inglaterra no sentido de que há aqui a Inglaterra em relação aos demais. Nós não observamos isso, pessoal, no texto de apoio, portanto nós não podemos afirmar a alternativa D. E a alternativa E, o item E, nós temos a melhoria de vida dos trabalhadores europeus com a Revolução Industrial. Melhoria de vida, coisa nenhuma, né? O que a gente tem aqui é uma piora na qualidade de vida, onde esses trabalhadores agora vão ser meros operários, onde esses trabalhadores perdem a sua importância e vão apenas vender sua força de trabalho. Por isso que ele coloca, ó, a civilização faz milagres e o homem civilizado torna-se quase um selvagem, né? Ele vai perdendo aí a sua condição de ser humano, justamente por conta dessa piora na vida dos trabalhadores. Nosso gabarito é B, portanto, o contraste entre o progresso técnico e as condições de vida dos trabalhadores fabris, porque é justamente essa ideia de coisas opostas que estão presentes aqui no texto. Tranquilo? Bom, pessoal, nossa próxima questão, ela também se refere aí a essas transformações advindas pós-sociedade industrial, né? Nós temos o seguinte, no século XIX, à medida que a Revolução Industrial se consolidava, o pensamento liberal tornava-se a principal referência para estabelecer os parâmetros de funcionamento da economia capitalista. Sobre o liberalismo econômico do século XIX, é correto afirmar: bom, o liberalismo, como o nome já pressupõe, é aquela ideia de que a economia deve ser livre. Quanto menor a interferência do Estado e dos governantes nessa economia, melhor então para
o desenvolvimento econômico dos países. Quem vai defender isso são os fisiocratas, né, os iluministas fisiocratas, que defendiam que a riqueza provinha da terra, e o grande nome por trás do liberalismo, sem sombra de dúvidas, é Adam Smith. Na obra A Riqueza das Nações, ele vai defender então que o Estado não precisava intervir na economia porque ela se regulava pela lei da oferta e da procura, e que o Estado então deveria ser mínimo, né, ou seja, o menor possível, e deixar essa economia livre, essa economia solta, para ela se autorregular. Dito então isso, né, feito aí essa breve lembrança do que é o liberalismo econômico, vamos analisar os itens. A. O liberalismo tinha como princípio central a intervenção do Estado na economia para evitar as crises cíclicas do capitalismo. Acabei de explicar que o liberalismo defende ao contrário disso, né, a não intervenção do Estado na economia, uma economia mais livre, mais solta. O item A está falso. B. Um dos exemplos da aplicação bem-sucedida da política liberal no período foi a estatização pela Inglaterra dos bancos que operavam em seu território. Bom, pessoal, estatização não é um exemplo de liberalismo. Estatizar é o quê? É tornar aquela riqueza propriedade do Estado. Se a gente quer um Estado mínimo, se a gente quer um Estado ausente, se a gente quer um Estado que não intervém na economia, então estatização não é uma política liberal. Qual é então a política liberal que é contrária à estatização? É a famosa privatização. Esse item B, então, está errado. Se ele está falando em estatização, isso não é liberalismo. C. Para os defensores do liberalismo, a economia deveria funcionar com base na lei da oferta e da procura, considerada como a forma mais racional para manter a estabilidade entre consumo e produção. Esse item está correto. Isso, para os liberais, é o que eles chamam de lei natural da economia, a famosa lei da oferta e da procura. Não precisa o Estado estar intervindo, por quê? Porque vai haver uma estabilidade que o mercado vai promover entre consumo e produção. Essa balança ela vai tender ao equilíbrio, claro, dando tempo para o mercado se reajustar. Para Adam Smith, havia então uma mão invisível que regulava, que equilibrava essa balança econômica. Portanto, nosso gabarito é o item C. Porém, o item D ele tem: para os liberais, a divisão internacional do trabalho, produtores de matérias-primas versus produtores de manufatura, proposta pelos mercantilistas, deveria ser abolida, pois perpetuaria a divisão entre países ricos e pobres. Na verdade, para os liberais, não há necessidade de abolir nada, apenas abolir a intervenção do Estado na economia. Para Adam Smith, vão existir países que vão conseguir ser ricos mesmo sendo fornecedores de matérias-primas, desde que esses caras, desde que esses países, desde que esses gestores, desde que essas pessoas liberassem a economia para os produtores, liberassem a economia para os agricultores. Ou seja, não é a fonte da riqueza que vai determinar se um país é rico ou não, mas como ele vai gerenciar essa riqueza. E para os liberais, isso se dá sem a intervenção do Estado. E por fim, no item E, nós temos: os liberais defendiam a concepção de que o individualismo era extremamente pernicioso para a sociedade, porque este era o cerne da hierarquização social. O que é pernicioso, pessoal? Pernicioso é prejudicial, né? É aquilo que faz mal. E aí é o contrário, para os liberais, o individualismo ele era extremamente necessário para o desenvolvimento da riqueza. É a partir da minha ganância, no sentido burguês, tá, pessoal, da palavra, e não no sentido religioso, porque a gente tende, né, a pensar que individualismo é egoísmo. Não, não é. Né? O individualismo é essa crença no do it yourself, no faça você mesmo, de que o burguês, então, ele tem condições aí de alcançar a riqueza. Eu, então, dentro desse meu espírito empreendedor, desse meu espírito capitalista, ia ser rico. Mas no final das contas eu não ia ser rico sozinho, porque eu ia precisar de trabalhadores, eu ia precisar de fornecedores, eu ia precisar de consumidores, eu ia precisar de toda uma cadeia produtiva, e é nesse processo então individualista, empreendedor, capitalista, que a riqueza então vai sendo construída de maneira coletiva. Então o individualismo ele não é pernicioso para os liberais, e sim ele é extremamente importante. A alternativa E também está errada, o correto é o C. Para os defensores do liberalismo, a economia deveria funcionar com base na lei da oferta e da procura, considerada como a forma mais racional para manter a estabilidade entre consumo e produção. Beleza? Bom, meus amigos, para a gente terminar, então, nós temos aqui mais uma questão sobre essa discussão, né? É um texto um pouquinho mais longo, eu vou ler aqui junto com vocês, mas prestem bem atenção, né, para a gente ficar aí bem atento no que é que esse autor, né, no caso, pegamos aqui dois autores importantes para entender aí o capitalismo, né, o Adam Smith e agora o Karl Marx.
A criação de um proletariado despossuído de qualquer propriedade, cultivadores vítimas de expropriações violentas repetidas, foi necessariamente mais rápida que sua absorção pelas nascentes manufaturas. Forma-se uma massa de mendigos, ladrões e vagabundos. Desde o final do século XV e durante todo o século XVI, na Europa Ocidental, foi criada uma legislação sanguinária contra o ócio. Os pais da atual classe operária foram castigados por terem sido reduzidos à situação de vagabundos e pobres. A legislação os tratava como criminosos voluntários. Ela pressupunha que dependia de seu livre-arbítrio continuar a trabalhar como antes. Esse texto, pessoal, Karl Marx está falando de um processo bem específico, que é o processo de expulsão das populações rurais de suas zonas rurais, de suas terras, e a ida dessas populações para as cidades, buscando emprego nas manufaturas crescentes e, posteriormente, nas indústrias. Esse fenômeno é o famoso fenômeno do êxodo rural. E aí nós temos, então, o comando da questão. A situação apontada por Marx refere-se ao processo histórico do quê? É desse processo, então, de êxodo rural, de saída dos homens e das mulheres do campo e ida para as cidades, por conta do desenvolvimento da manufatura e depois da indústria. Isso foi muito forte na Inglaterra, principalmente da política dos cercamentos. Vamos, então, para os itens. Item A. Das revoluções anticapitalistas ocorridas na Europa, contra as quais a burguesia determinou severa repressão. Nós não temos no texto de apoio, pessoal, nenhum elemento que indique essa manifestação das populações contra o sistema capitalista. Portanto, o item A não faz relação com o texto de apoio, nós não podemos marcar. B. Das revoltas operárias, como o ludismo, voltadas à destruição das máquinas e à exploração por elas causada. Da mesma maneira, nós não temos nenhum elemento no texto de apoio que indique esse ludismo. Lembre-se, o ludismo é aquele movimento que vai surgir lá na Inglaterra no final do século XVIII, liderados aí por Ned Ludd, daí o nome ludismo, onde os operários, resistindo então ao processo de expulsão, de demissão que as máquinas promovia dentro das indústrias, né? Quando entrava então uma máquina na indústria, operários eram demitidos, eles vão acabar quebrando aí essas máquinas como uma forma de reação, até também para causar prejuízos ao proprietário e também para parar a produção. Não temos relação desse item B com o texto de apoio, não podemos marcar. C. Da Revolução Francesa, na qual os trabalhadores foram transformados em massa de manobra dos interesses burgueses. Também não temos no texto de apoio nenhuma relação com a Revolução Francesa, que vai estourar aí em 1789, que de certa forma, né, vai atender aos interesses da burguesia. De certa forma, os camponeses e operários não vão ter aí todas as suas reivindicações atingidas, conquistadas, mas a gente não pode marcar essa alternativa, esse item, porque ele não faz referência ao que está sendo discutido no texto de apoio. D. Do cercamento dos campos, com o deslocamento de um grande contingente de despossuídos da sua área rural de origem para os centros industriais. Opa, aqui nós temos relação, principalmente quando eles falam assim, ó, a criação de um proletariado despossuído de propriedade que sofreram expropriações violentas e repetidas, né, ó. Foi necessária, então, para a absorção delas pelas nascentes manufaturas. Como é que eu vou saber, então? Essa expropriação, pessoal, foi justamente o processo de expulsão da terra, de expulsão das zonas rurais. E aí ele ainda continua, ó. Desde o final do século XV e durante todo o século XVI, foi criada uma legislação sanguinária contra o ócio. Por quê? Porque essa população pobre, quando chegava nas zonas nas zonas urbanas, vindas das zonas rurais, elas não poderiam ficar sem fazer nada, elas não poderiam ficar no ócio, elas tinham que estar trabalhando. É isso que ele está discutindo no texto, portanto, nosso gabarito é o item D, do cercamento dos campos com o deslocamento de um grande contingente de despossuídos da sua área rural de origem para os centros industriais, indo trabalhar então como mão de obra farta e barata nas manufaturas e depois nas maquinofaturas, ou seja, nas indústrias. Por fim, galera, a alternativa aqui, a última alternativa, né, o item E, ele traz da Revolução Industrial, quando os criminosos eram expulsos das fábricas e proibidos de trabalhar em outra ocupação pela legislação vigente. Isso aqui não faz nenhuma relação, pessoal. Essa galera não era expulsa da fábrica, elas eram expulsas do campo. Eles estavam saindo do campo e indo para as fábricas. Portanto, o item E está errado. Nosso gabarito, mais uma vez, é o item D.
Bom, galera, é isso. Espero que tenham gostado. Bons estudos e até a próxima oportunidade da gente aprender juntos. Tchau, galera. Valeu!